Saudações a todos que nos acompanham. Hoje iremos falar sobre mediunidade. Como deixar a sua mediunidade mais equilibrada e também como, ao mesmo tempo, aumentar um pouco a sua mediunidade. Entendemos que todos os seres humanos, independente de sua ocupação, independente de sua cultura religiosa ou idade, todos os seres humanos possuem mediunidade. Algumas maiores, outras menores, algumas bem estáveis e outras em desequilíbrio. Mas existem técnicas que podem ajudar a estabilizar e aumentar um pouco a mediunidade. Sobre isso, iremos falar logo após a vinheta. Começaremos com o básico. O que nós somos? Em primeiro lugar, espíritos, almas, seres espirituais. Ou seja, energia pura. Energia essa que está ocupando um receptáculo, um recipiente. Ou seja, o corpo carnal. Este receptáculo, este corpo carnal, ele é a nossa hospedagem, é o nosso instrumento neste plano espiritual para que nós, como espíritos, venhamos a progredir, a evoluir. Porém, nós temos um grande adversário, o cérebro. Não há dúvidas de que o cérebro faz parte do corpo carnal, correto? Então não vem dizer que não é. Então, não tem como dizer que não é, ok? Então, o cérebro, ele tem a sua missão, o seu objetivo, que é proteger o corpo carnal, fazer com que ele gaste menos energia possível para que ele não tenha necessidade de absorver muita energia, protegendo o corpo de qualquer risco à sua integridade, para que ele possa reproduzir e sobreviver o máximo de tempo possível. Isto é uma programação pré-histórica que está neste corpo carnal, enraizada no cérebro. Então, quando a gente fala subconsciente, nós estamos querendo dizer que é o impulso, o estímulo do corpo, ou seja, do cérebro, fazendo com que você não tenha conhecimento daquelas ações e reações. A maioria das ações, reações, das atividades no seu corpo, você não planejou elas. Você não tem controle sobre elas. Assim como, por exemplo, é cientificamente comprovado, tá, que nós tocamos no rosto em torno aí de umas 200 ou mais, sei lá, mais de 200 vezes por dia. Você consegue controlar isso? Talvez você queira conseguir controlar, mas é algo totalmente incontrolável. Você não consegue controlar as quantidades de batidas que o seu coração vai dar. Você não consegue controlar, eu quero que o rim pare um pouco agora. Não consegue. Então, o cérebro controla esta estrutura carnal e, por maior que seja a sua força de vontade, sim, algumas reações você consegue controlar, mas é necessário um controle emocional, vamos separar assim, tá? O psicológico do emocional, então o psicológico vamos chamar de cérebro, o emocional vamos chamar de espírito. É só para simplificar o entendimento, tá? Não é exatamente isso, mas é para deixar bem simples, tá? Então, a parte psicológica quer proteger o corpo, a parte emocional quer novidades, quer aprender, evoluir, progredir, ok? Então, se você tem uma parte emocional bem forte
e com um objetivo muito desejado ou necessário, então você consegue controlar o corpo e mudar aquela rotina. Porém, você sempre vai notar o seguinte: eu vou começar na academia segunda-feira. Mas tal dia eu vou andar, eu vou começar a andar no parque. Toda e qualquer mudança na sua rotina, o cérebro ele sempre vai tentar criar obstáculos, problemas, dificuldades, motivos para você não fazer, porque o cérebro quer economizar energia e não deixar o corpo correr riscos de se prejudicar. Entendeu? Sendo assim, nós temos que deixar de lado esta programação pré-histórica que o nosso cérebro tem. Só que isso é algo muito, muito complicado. A mediunidade, ela depende de que o cérebro amplie um pouco mais a liberdade para o emocional. Ou seja, eu preciso que o cérebro amplie um pouco mais o espaço para a minha energia, o meu espírito, trabalhar. Se o nosso cérebro abrir mais espaço para o espírito, a alma, a minha energia, ou seja, a minha mediunidade trabalhar, então eu terei uma mediunidade, ou seja, uma força espiritual mais equilibrada e um pouco maior. Porém, é o cérebro que cria as barreiras para que o corpo não venha a ter desgastes adicionais. E nós vamos já chegar ao ponto de como nós iremos estabilizar a mediunidade e aumentar um pouco ela. Só que entenda, existem essas técnicas e talvez até outras, porém, eu vou passar aqui as técnicas que são as melhores, eu já fiz isso, tá? E também já digo a você, não adianta você querer fazer todos os meses ou a cada 3 meses, uma vez por ano. Você fazendo já vai ter um bom resultado no decorrer das semanas e meses. E não podemos jamais deixar de esquecer o seguinte: em atividades religiosas, resultados sobre atividades religiosas, como evolução, estabilidade, crescimento de força, isto não é algo que você vai sentir dali uma semana, 2. É algo que você só vai sentir no decorrer de meses e se você fizer da forma correta, ok? Nosso cérebro, ele está sempre programado para, tanto de forma consciente e subconsciente, ter uma determinada rotina. Esta rotina que o cérebro aceita e que ele mesmo acaba estabelecendo, ela também acaba reduzindo o espaço que ele dá para a mediunidade. A mediunidade é a nossa força espiritual vibrando para fora do corpo carnal. Só que o cérebro, ele vai tentar reduzir o máximo possível, porque ele quer proteger e reduzir o desgaste do corpo carnal. É por isso que muitas pessoas acabam não tendo a capacidade ou a liberdade de melhoras em atividades espirituais, porque ela não consegue o controle consciente e muito menos subconsciente. O consciente é aquilo que você planeja, que você calculou, você vai lá e executa, ok? O cérebro te deu esse espaço. Mas o subconsciente, na verdade, é a programação lá do cérebro, de forma arcaica, que ele controla outras funções, isto porque ele está programado para isso. Então, eu tenho que driblar esta proteção do subconsciente para que assim o cérebro possa expandir um pouco mais a minha liberdade. E assim
eu consigo estabilidade na minha força espiritual, ou seja, na mediunidade, e consigo crescer um pouco ela. Sem que eu consiga driblar esta proteção do subconsciente, eu não tenho como ter um crescimento espiritual, mesmo que eu seja uma pessoa muito focada. Porque, como nós sabemos, o consciente eu planejei e o cérebro deixou. O subconsciente eu não tenho controle. Como, por exemplo, nós tocamos no rosto, né, mais de 200 vezes por dia. Acredite, isto é calculado cientificamente, tá? Eu posso tentar programar as minhas reações para que eu não toque no rosto tantas vezes. Posso tentar, mas será apenas naquele dia que eu fiquei ali focado. Ah, toquei uma vez, toquei duas, toquei três. Porém, dali 2, 3 dias, você já não vai mais ter controle sobre isso, porque é algo que inconscientemente, ou seja, o cérebro, bloqueia o teu domínio sobre isso. Assim como as funções dos órgãos. Você não pode controlar se o seu coração vai parar de bater ou não. Ah, agora eu quero que o rim pare um pouquinho. Pare um pouquinho o rim. Você não consegue controlar isso. Talvez você possa estar pensando, Barão, para que todo esse sermão sobre o cérebro, sobre o consciente, o subconsciente? Não precisava gastar tanto tempo falando nisso. Precisava sim. E por quê? Porque você, para adotar estas técnicas que vão fazer com que o seu cérebro possa expandir espaço para as práticas espirituais e sua energia espiritual, você precisará ter o controle sobre a sua rotina. É fundamental. Se você não conseguir seguir este cronograma, não adianta teimar, querer seguir adiante. Não dá para pular nenhuma das etapas. Se não deu certo esta ordem de fatores, comece tudo de novo. Não adianta querer ignorar uma das etapas, tá? Então, em primeiro lugar, nós vamos driblar, tá, a primeira defesa do subconsciente, que são as reações cotidianas básicas. Então, eu não vou entrar em muitos detalhes para explicar por que eu estou falando dessa forma, tá? A gente tem que driblar uma rotina básica prioritária, tá? E nós vamos fazer da seguinte forma. Você vai ter que marcar num calendário e deixar este calendário, ele, muito à vista. Marcar no calendário não digo que seja o mais eficiente, mas sim você pegar uma folha grande e colocar as datas e o que você precisa fazer em cada data. E precisa ser num local que você enxergue com facilidade. Como, por exemplo, atrás da sua porta, tá? Atrás da porta de entrada, junto do lado da televisão, enfim, tem que ser num lugar que você enxergue e, naquele dia, fique totalmente visível. Opa, hoje eu tenho que fazer isso, tá? E só aquele dia, eu executei a tarefa desse dia. Então você vai lá e risca com um X aquele dia, para que você tenha noção de que aquela primeira etapa foi, a segunda foi. É necessário fazer assim. Estou dando a maior das observações necessárias para que você tenha melhores chances de conseguir. É algo tão simples, mas o cérebro ele vai querer contornar isso, vai querer driblar de alguma forma, ele vai fazer com que você venha a errar, a esquecer, a ignorar parte disso. Esta é a missão do cérebro, fazer com que você fracasse para que ele não tenha que ceder espaço para a energia espiritual, para a mediunidade poder escapar um pouco mais. Porque a nossa energia, a nossa mediunidade, ela
não é assim, ó, nem 10% usada aqui no mundo carnal, porque o corpo, a carne, o receptáculo que estamos usando, ele não permite isso. Por isso, nós usamos essas técnicas para concentrar, direcionar e expandir a nossa força espiritual, ou seja, a nossa mediunidade, tá? Primeira coisa que você precisa definir é, no mínimo, 5 rotinas básicas que você vai mudar a forma de execução. Exemplo, escovar os dentes. Você escova os dentes com a mão direita se você é destro, correto? Ninguém escova os dentes com a mão contrária. Se você é canhoto, você escova os dentes com a mão esquerda. Se você é destro, escova os dentes com a mão direita. Ninguém faz ao contrário. Você agora vai fazer ao contrário. Você vai escovar o dente com a mão não dominante. Então, se você é destro, você vai passar aquele dia marcado escovando os dentes com a mão contrária. Ok? Agora, seguimos adiante. Como você tem a rotina ao acordar? Eu acordo, eu vou lá, lavo o rosto, faço a minha higiene, tomo meu café, depois escovo os dentes e vou trabalhar. Faça ao contrário. Levante, troque de roupa, vá tomar café e depois você vai lavar o rosto e escovar os dentes. Não, o que eu faço primeiro é eu me levanto, troco de roupa, vou no banheiro, lavo o rosto, tomo café e depois escovo os dentes. Então, você tem que fazer diferente. Então, se você levanta e troca a roupa, lava o rosto, toma café, escova os dentes. Vai fazer o contrário. Você vai levantar, vai tomar o café, depois você vai lavar o rosto, vai trocar a roupa e depois que você vai escovar os dentes. E vai escovar os dentes com a mão trocada. Ok? Beleza. Aí você segue a sua rotina diária normalmente. E dentro da sua rotina diária, da sua atividade profissional, você encontre 2 coisas que você consiga trocar a forma de fazê-las. Diferente do que é o dia a dia, o padrão, tá? Faça alguma coisa dentro da sua atividade profissional, no mínimo 2, se conseguir, fica ótimo, que você vai fazer de forma diferente, tá? Exemplo, eu, quando vou atender um cliente, eu vou lá, imprimo as fotos, imprimo as informações, organizo a mesa e depois eu começo o vídeo mostrando para o cliente o ambiente, os materiais e tal. Então, dessa vez eu vou fazer o contrário. Eu vou primeiro organizar os materiais, vou depois imprimir as fotos e depois eu vou começar o vídeo, entendeu? Alguma coisa que eu vou fazer invertida. Então, faça, no mínimo, se possível, 2 coisas invertidas na sua rotina de trabalho. E à noite também, antes de dormir, faça algumas coisas totalmente diferentes do que é a sua rotina padrão. Todo dia eu faço isso, todo dia eu faço isso. Então, naquele dia agendado, você vai fazer, no mínimo, 2 coisas diferentes, ao contrário do que você faz diariamente. E como proceder? Então, você vai ter no decorrer do dia inteiro, desde a hora de acordar, no trabalho e antes de dormir. O dia inteiro você vai fazer coisas totalmente diferentes. Mas é difícil escovar os dentes com a mão trocada. Claro que é difícil, mas não é impossível. Só que lá o teu subconsciente, o teu cérebro, depois que você acostumou com o movimento, ele não quer que você gaste energia e não quer que você gaste tempo com uma habilidade desnecessária. Entendeu? Então, estas mudanças na rotina fazem com que o teu cérebro abra mais espaço para entender
o porquê você está fazendo diferente e para tentar controlar os movimentos para que assim eles fiquem perfeitos e você não tenha problemas com a execução. Então, são técnicas que a gente poderia ficar aqui horas informando, desmembrando as informações para você entender. Mas você não precisa entender a ciência por detrás da espiritualidade, tá? A gente precisa que você entenda que o cérebro ele vai expandir o campo dele para que ele possa entender, opa, por que está fazendo ao contrário se está acostumado a fazer com a outra mão e a outra mão não está machucada? Aí então ele vai travar e vai começar a expandir para ele entender o porquê que você está fazendo com a mão contrária e para ele tentar ter o domínio e melhorar a capacidade de executar aquele ato com a mão contrária. Então ele está expandindo. E como você vai fazer? Você vai pegar uma folha, e principalmente, se assim for possível, uma folha grande, pode pegar uma cartolina, tá? E você vai programar os dias da semana, tá? Não vai pegar e construir um calendário completo, não. Você vai escolher, por exemplo, vou começar na semana que vem, tá? Então, você vai escolher um dia solitário e 2 dias conjugados. Exemplo. Vou começar na terça-feira. Então, terça, pula 2 dias, no mínimo 2 dias, tá? Pulou quarta e quinta. Vou fazer na sexta e no sábado. Terça, sexta e sábado. Aí, você vai ver a próxima semana. Na próxima semana, você vai fazer o contrário. Eu vou fazer na quarta e quinta e vou fazer no domingo. Aí na outra semana você vai fazer ao contrário de novo. Na próxima semana vou fazer na quarta e vou fazer sábado e domingo. Entendeu? Você vai fazer no mínimo 5 semanas, no máximo 8. Você vai pegar uma semana, vai fazer um dia solitário, pular no mínimo 2 dias e mais 2 dias conjugados. Na próxima semana, 2 dias conjugados, pula 2 ou 3 dias, um dia solitário. Na outra semana, um dia solitário, pula 2 ou 3 dias, 2 dias conjugados. E vai invertendo todas as semanas. Pode escolher dias diferentes e o melhor são dias diferentes. E não, vou fazer a terça, sexta e sábado. Na próxima semana eu vou fazer quarta e quinta e no domingo. Aí na outra semana repete o que fez na primeira. Não, faça diferente, tá? Escolha outros dias. Vá fazendo um revezamento bem significativo para não criar uma rotina. Porque se você fizer na terceira semana os mesmos dias que fez na primeira, você já está correndo o risco do cérebro se acostumar com essa rotina e aí ele não expande. Ok? Agora nós vamos para o que muitas pessoas julgam ser complicado ou impossível, sendo que na verdade não é. Basta planejamento. A parte que eu me refiro, que é a mais difícil de todas e muitas pessoas não conseguem mais é porque vem a situação de a pessoa se acomodar e deixar o cérebro decidir que isso não é importante, que você não consegue, mas como nós dissemos lá no início, tá? O cérebro sempre vai criar obstáculos, barreiras, dificuldades para que não haja necessidade dele expandir e liberar espaço para a energia espiritual e não vai deixar você criar algo que vá prejudicar o corpo. E esta outra técnica vai fazer com que o cérebro entenda que é um risco à sua saúde, quando na verdade não há risco nenhum. É o jejum. Entenda que o jejum
é o ato no qual você vai beber apenas água. Só água, nada mais. Beber só água, comer nada, zero, nenhuma bala. Não vai nem mascar o papelzinho da padaria, porque às vezes, antigamente, quando as padarias vendiam pães só embalados em pacotes de papel, tá? Em saquinhos de papel, não existia plástico para isso. Antigamente, quando a gente estava com fome e não estava perto da hora de comer ainda, muitas pessoas pegavam o pacotinho do saquinho do pão, tá? E ficavam mastigando aquele papel do pão, porque ele ajudava a mascarar a fome e enganar a fome. Nada. Você não vai poder mascar chiclete. Ah, o chiclete não tem açúcar. Nada. Nem chiclete, nem bala, nada. Um suquinho, nada. Somente água. Aí você também precisa de uma estratégia agendada, tá? Então, nós vamos começar com o seguinte. Não sei quantas horas você costuma dormir, mas as horas de sono, elas também podem ser somadas ao jejum, tá? Exemplo, eu vou dormir à meia-noite e me acordo às 8 horas da manhã. Já estou 8 horas sem jejum, tá? E isso, lógico, se você não é aquela pessoa que acorda de madrugada, né? Eu vou no banheiro, nem é no banheiro, né? Eu vou no banheiro, vai no banheiro, aqui, a geladeira tá meio que aberta, vai lá e ataca a geladeira. Não. Se você levanta, vai no banheiro e só toma água, beleza, mas se mascou uma bala, deu uma beliscada numa fruta, já era, não é mais jejum, tá? Então, nós temos que fazer o seguinte. O primeiro dia de jejum, 12 horas. Gente, isso aí é fácil, tá? 12 horas, vamos dizer assim, que você durma 8, aí tem mais 4 horas de jejum, 12 horas é barbada, tá? E muitas pessoas que já fizeram exames ficaram 12 horas de jejum, algumas pessoas até passaram das 12 horas, tá? Então, 12 horas, beleza. Pula 3 dias e aí você vai para 16 horas de jejum. Só água, só água, tá? 16 horas de jejum. Aí você vai passar 5 dias, 24 horas de jejum. Aí você vai passar 7 dias, ou no máximo 10 dias, 7 a 10 dias, aí você vai fazer 32 ou 36 horas de jejum. Beleza. Aí você vai passar mais uns 20 a no máximo 27 dias e vai fazer 48 horas de jejum. Isto para uma pessoa comum é possível, sim. Se você colocar isto numa agenda que você vai fazer lá, faz um cartaz grande, tá? Não se esquece. Primeira etapa concluída, vai lá e risca bem grandão, tá? Entenda, nas primeiras horas do jejum vai ser difícil. Porém, depois de algumas horas, o seu corpo já se acostuma. E você pode estudar, tá? Estude, pesquise e você vai encontrar grandes mestres de várias culturas religiosas, grandes mestres, eles de tempos em tempos fazem jejum. E não é o jejum de 24, de 36, de 48 horas. Às vezes fazem jejum de uma semana, 2 semanas, ok? Em várias culturas religiosas, o jejum é aplicado. Porque ele, em primeiro lugar, vai fazer com que a sua saúde melhore e muito. Porque quando o corpo não tem nenhuma espécie de caloria sendo ingerida, o que ele faz? Ele começa
a matar as células ruins e até mesmo as células defeituosas e principalmente células cancerígenas. Isto também é comprovado cientificamente, tá? Há pouco tempo recebeu um grande prêmio, tá? Um cientista japonês que acabou provando cientificamente que o jejum faz com que células cancerígenas acabem sendo atacadas e destruídas pelo próprio organismo, ok? E nem precisaria de um jejum desse, tá? Se a pessoa fica 3 horas sem comer nada antes de dormir, só água, 3 horas sem comer nada antes de dormir e vai dormir, ela já começa a ter o seu corpo lutando contra tudo aquilo que está de negativo, células cancerígenas, células problemáticas, enfim, o corpo ele vai se reorganizando. Tudo aquilo que não merece a energia dele, ele vai eliminando, tá? Mas enfim, voltando, é necessário seguir esse padrão, tá? Conforme mencionado aqui. Você começa com a mudança na rotina básica, tá? Aí depois você vai para o jejum. Você pode fazer isso no máximo 2 vezes por ano. Não adianta querer fazer mais de 2 vezes por ano, porque não vai melhorar a mediunidade e aumentar a sua mediunidade. Vai sim ajudar na sua saúde, tá? Ajudar na saúde? Beleza, vai ajudar na saúde. Mas agora, para o crescimento e estabilidade da sua força espiritual, e isso nós estamos nos referindo, tá, a qualquer atividade espiritual. Em você que faz trabalhos espirituais, você que está dentro de uma cultura, você que usa oráculos, em qualquer atividade espiritual vai estabilizar e vai melhorar de forma significativa com o passar dos meses. Não vá pensar que, terminei o último jejum, então semana que vem eu vou estar com a minha força duplicada, triplicada. Vai melhorar e aumentar conforme as semanas, os meses vão passando, ok? Enfim, o que teria para dizer hoje seria isso. Muito obrigado pela companhia de todos e estude bem tudo aquilo que eu falei agora, tá? Estude sobre histórias sobre grandes mestres, que você vai ver sobre o jejum. Estude sobre o que eu falei, que o jejum ele também vai trazer muitos benefícios para a sua saúde física, para o corpo, tá? Estude e você vai ver que o cérebro ele vai se expandir com mudanças de coisas bem simples. Uma coisa tão simples. Como é que você ensabou o seu corpo quando está tomando banho? Com a mão direita, né? Se você é dessa com a mão direita. Troque isso. Faça com a mão esquerda. Como é que você seca o corpo após o banho? Eu, por exemplo, a minha rotina básica, tá? Seco a cabeça, vou para as costas, até as nádegas, venho para os braços, pescoço, peito, e aí as pernas e pés. Faça diferente. Então, quando eu vou fazer o contrário, o que eu faço? Cabeça, peito, braços e costas até nádegas. E aí eu volto para frente e faço as pernas. Só que, não se esqueça, você também, quando vai secar os braços e as pernas, você tem a tendência a começar por um deles. Você não faz revezamento. Sempre geralmente, quem é destro começa a secar a direita para depois a esquerda. Faça o contrário. Isso você vai perceber. Sempre tem uma tendência a começar por um lado. Aqui, na minha casa, a minha tendência eu começo com a perna direita e depois para a perna esquerda. Mas quando eu estou em um outro banheiro, eu já faço ao contrário. Mas isto é algo automático.
Parece besteira, parece bobagem, mas é isso que o seu cérebro quer que você pense. Ele vai criar obstáculos para que você não dê atenção para isso. Porque se você der atenção para isso, ele terá necessidade de expandir. Mas se ele expandir, nós teremos mais espaço para emanar, trabalhar com nossa energia espiritual, ok? Então, meus amigos, o recado de hoje é esse. Espero ter ajudado de alguma forma e fica aqui o meu fraterno abraço. Anda mambo dukan mage baram.